Esse projeto que está aí, que estão pedindo urgência para ele simplesmente é todo o golpe, todo o processo de conspiração contra a democracia. Estão querendo se salvar. Eles criminalizam a justiça. A nora da Miriam Leitão, sim, ela mesma, pode ter aberto a porteira para a chegada da Lei Magnitsky na Globo. E se o vento continuar soprando de Washington, o porco garganta da Globo vai terminar igual leitão de festa, assado, douradinho e servido em bandeja internacional. Som na caixa, Bruno. Eu peço a você que crave o dedo no like. Se você não cravou o dedo no like e não se inscreveu no canal até agora, meu Deus, esse é o dia. Esse é um programa que ninguém perde, nem mesmo os jornalistas da velha mídia. Por isso que você tem que mandar o programa em todos os seus grupos, mandar republicar nas redes sociais, apertar o botão do retweet, mandar para os amigos e para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. De um lado, os Estados Unidos dizendo: ou vocês cumprem ou pagam multas bilionárias e vão operar em real para o resto da vida. Do outro, Flávio Dino, aquele ministro que acha que lei internacional é opcional, assinando o despacho feito sob medida para salvar o colega de toga. Leis estrangeiras não valem aqui, disse ele, como se pudesse colocar o dólar de castigo no cantinho da sala. Resultado, os bancos brasileiros ficaram no meio do tiroteio, como o Neo do Matrix, desviando de sanções de um lado e despachos do outro. Enquanto isso, Itaú, Bradesco, BTG e companhia começaram a receber cartinhas do tio Sam. Oi, vocês já congelaram as contas do Moraes? Ou estão achando que o Swift é samba? O sistema financeiro global virou um grande episódio de quem quer ser o próximo sancionado. Porque, no fim das contas, os Estados Unidos controlam o dinheiro que move o mundo. E quem tenta bancar o rebelde pode acabar como o BNP Paribas, que em 2014 levou uma multa de 8,9 bilhões de dólares só porque achou que podia negociar com o Irã e o Sudão enquanto o tio Sam não olhava. Quer brincar de herói contra o sistema? Boa sorte, mas lembre-se, o dólar sempre vence. E se até o Banco do Brasil já foi multado por importar tapete iraniano, imagino que não acontece quando o nome envolvido é Alexandre de Moraes. Assim começa a novela. O ministro que se achava intocável descobre que existe uma lei acima da toga, a da Magnitsky, a serpente de sanções que aperta devagar, mas nunca solta. Mas se a situação está tensa para os bancos, prepare o balde de pipoca, porque para a Globo está virando filme de terror classe B. Após novas denúncias de Eduardo Tagliaferro na Câmara dos Deputados, o jornalista Paulo Figueiredo levantou uma bomba. A nora de Miriam Leitão pode ser a porta de entrada da Lei Magnitsky na emissora. Sim, meus amigos, parece que o cercadinho do jornalismo finalmente vai sentir o veneno escorrer pelo fio da caneta. Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis, sempre de direita. E aí ia a Miriam Leitão e ia defender essa merda no meio da Globo News? Esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. E eu acho que deveria pegar a sogra também. Está publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. A vocês que pedem e sonham com uma lei Magnitsky contra a Rede Globo, esse tipo de conexão é o tipo de porta de entrada que nos interessa.
Não sei se vocês se lembram, mas um mês atrás, Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou em seu depoimento no Senado que o TSE coordenou uma rede de verificadores de fatos, uma espécie de Skynet da verdade oficial, abastecida por jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Segundo ele, essa rede de censura gosta muito da Globo. Note that clearance will be done by journalists from G1, então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Então, essa rede de censura gosta muito da Globo. Que surpresa, né? É tipo descobrir que o Pica-Pau gosta de derrubar bigornas na cabeça dos outros. Mike Pence acusou ainda o grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. E agora o público se pergunta, quem será o primeiro a cair? Bonner, o porta-voz do Boa Noite Democracia? O senhor não deve nada à justiça. Daniela Lima, a motorista de fuga do Calhambeque Jurídico? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... Ou será que veremos a própria sogra da Miss Censura, a Miriam Leitão, sendo sancionada e dizendo: entenda como isso é bom. Preparem as vinhetas. Vem aí Magnitsky, a série, estrelando a Globo e coadjuvantes togados. Mas se o enredo da Globo é tragicômico, o da família Moraes já virou roteiro de HBO Max. Paulo Figueiredo revelou que os 3 filhos de Chandemar, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela, também estão no radar da Magnitsky. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da GloMag, a Magnitsky, aos 3 filhos de Alexandre, Alexandre Júnior, Juliana e Gabriela. Os 3 sócios do Instituto Lex, com 25% cada, e também no Barcy de Moraes Advogados, foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para o escalonamento das retaliações. Eduardo Bolsonaro também falou sobre isso. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barcy de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barcy de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF.
São 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barsi de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Mas calma, a Lei Magnitsky não é um raio, é uma jiboia. Ela não mata com estrondo, ela espreme devagar. Primeiro vem o desconforto, depois a falta de ar. E quando você percebe, já não tem mais saída. Foi assim com a esposa, Viviane Barsi de Moraes. A administradora da holding familiar acordou um belo dia e descobriu que o site do escritório estava fora do ar. Hospedagem? Derrubada. Servidor? Bloqueado. Mensagem final? Conteúdo abusivo removido. O site voltou ao ar, mas só a homepage. Quando você clica nos links, não vai a lugar nenhum. E ainda por cima, surge a mensagem de que o site não é seguro. Sei não, mas era melhor para a imagem do escritório quando o site estava fora do ar. Mas o apagão virtual foi só o trailer. O verdadeiro drama é o deserto financeiro que vem depois. Clientes somem, contratos viram suspeita, pagamentos são rastreados como se cada boleto fosse um cavalo de Troia. Ninguém quer ser o próximo a cair na lista da OFAC, o órgão americano que pune quem ousa lidar com sancionados. E lá está, Chandesir, cercado por um campo minado invisível. Cada movimento errado pode transformar um simples depósito em crime internacional. É a ironia mais saborosa desde o plot final de O Poderoso Chefão 2. O homem que sufocou adversários agora sente o próprio ar acabar. O ministro que censurava perfis vê seu IP bloqueado. O juiz das multas diárias agora experimenta o peso de uma que não pode recorrer. A Lei Magnitsky, ao contrário dos despachos teatrais de Brasília, é uma engrenagem silenciosa. Não precisa de voto no plenário, nem de live no YouTube. Basta um clique e as portas do sistema financeiro mundial se fecham com uma missão impossível. E o que era uma fortaleza vira prisão. O escritório perde credibilidade, os sócios viram párias corporativos e o sobrenome Moraes começa a soar como alerta de risco nos bancos internacionais. Já pediu para curtir, você veja, eu com caganeira estou aqui, né? Então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body to the music. Hey, hey, hey.